O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu tranquilamente, com o pé nas costas, como costumam dizer, as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca pelo Partido Republicano. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora, sobre eleições americanas, com o Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Professor, muito bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. E bom dia a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan. É um prazer o convite. O prazer é nosso. Alguém no Partido Republicano pode deter Donald Trump? Olha, não vejo. Essas primárias que tiveram lugar em Iowa apenas confirmaram as expectativas de muitos a respeito do favoritismo de Trump. Até porque existem pesquisas dentro dos Estados Unidos que dizem que 7 a cada 10 eleitores republicanos se sentiriam satisfeitos em ter o Donald Trump como seu candidato. Então, o que aconteceu em Iowa foi a confirmação daquilo que muitos já sabiam, de que Trump é o favorito para receber essa nomeação a fim de disputar as eleições americanas em novembro. E isso deve ficar mais claro conforme as próximas primárias forem tendo lugar nas semanas seguintes nos Estados Unidos. Valdir, para muitos analistas, passar pelas primárias do Partido Republicano é um desafio muito pequeno para Donald Trump, que enfrenta vários processos judiciais na justiça, tem uma rejeição bastante considerável. Olhando para esses aspectos também, as chances de voltar à Casa Branca são grandes? A rejeição geral do Donald Trump, ela é hoje menor do que a rejeição geral do Joe Biden. O Trump tem uma rejeição geral do público americano de 52%, o Biden tem uma rejeição geral de 56%. Então, tem alguns analistas também dizendo que essas próximas eleições, em se confirmando as expectativas de uma disputa Biden-Trump, será por quem é menos impopular dentro dos Estados Unidos. Essas acusações que têm sido feitas e levantadas contra o Donald Trump, são cerca de 90, tem alguns processos importantes correndo agora na justiça americana, elas têm uma função também, se a gente for analisar desse ponto de vista, de tentar imputar a reputação do Trump. É um golpe reputacional ao Trump, justamente nesse período eleitoral, em que essas disputas políticas e judiciais acabam por prejudicar um ou o outro candidato. Eu não vejo que isso vá impedir o Trump de ser nomeado como candidato republicano, diferentemente do Brasil. Se ele for condenado, ele já foi até condenado em algumas acusações, se ele for condenado em algumas outras instâncias, né, em outros processos, isso não vai impedir ele de concorrer às eleições americanas, mas tem, sim, uma função um pouco importante no sentido de manchar, digamos assim, a imagem do Trump perante o eleitorado americano até novembro desse ano. Professor, o que acontece com o Biden? A economia dos Estados Unidos anda relativamente bem, né? Ainda a semana passada nós noticiamos aqui que o volume de empregos gerados pela economia norte-americana em dezembro foi bem superior àquela esperada e já era uma estimativa positiva. A inflação parece finalmente sob controle. O Banco Central norte-americano já avalia a possibilidade de voltar a reduzir taxa de juros. Por que Joe Biden não consegue capitalizar o momento econômico relativamente positivo que os Estados Unidos atravessam? O Biden, ele pegou o ano de 2021, que foi o ano inicial da pandemia, em que houveram muitas restrições nos Estados Unidos, isso também é um fator de impacto. O Biden, ele também é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, então isso também tem um efeito a respeito da imagem dele. O Trump tem 77 anos, o Biden tem 81, mas o que acontece com o Biden é que existiram diversas oportunidades públicas em que ele demonstrou alguns problemas, né, de memória, alguns problemas em relação à fala, até mesmo locomoção, e isso prejudicou a imagem dele perante não somente o público interno americano, como também perante outras potências, né? Por exemplo,
Rússia. A Rússia costuma bastante mostrar, né, esses problemas do Biden, e isso é uma questão que também acaba mexendo na imagem dele perante o público americano. Então a gente tem que entender que o Biden, a popularidade dele hoje também não é uma boa popularidade, ele tem um pouco menos de 40% de aprovação popular no seu governo. Isso é uma das mais baixas, né, dos presidentes americanos dos últimos 15 anos, e tem a ver, sim, com o fato de que ele pegou vários problemas. A saída do Afeganistão dos Estados Unidos foi bastante conturbada também, isso acabou prejudicando a imagem do seu governo, e isso vai ser trazido justamente para essas próximas eleições de novembro. Muito provavelmente o Trump vai bater nesses pontos justamente para tentar angariar o apoio daqueles eleitores que ainda estão neutros na América. Valdir, o Fábio Piperno vai participar dessa conversa também. Ô professor, bom dia. Até seguindo nesse tema que o Rafael Colombo tocou, de algumas décadas para cá, o trabalhador americano ele vem perdendo poder de compra. Esse não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. E veja, no caso americano, o nível de emprego ele vem se mantendo robusto, mas isso não se reverte em renda para o trabalhador. E isso tem sido, professor, extremamente decisivo, principalmente naqueles estados pêndulo e mais ainda naquela área que é conhecida lá como o Cinturão da Ferrugem, que é de fato onde a eleição se decide. E o fato do Trump ser desde Roosevelt o primeiro presidente, né, o primeiro ocupante da Casa Branca que vai disputar 3 eleições, o senhor não acha que esse recall, combinado com essa questão da perda de empregos em áreas industriais, traçam um cenário que acabam favorecendo ele muito mais do que, por exemplo, questões aí de cunho político ou moral? Sim, existe um problema de inflação, não somente nos Estados Unidos, como também na Europa. O trabalhador médio, o trabalhador industrial, tem pedido a sua capacidade seu poder de compra, se a gente pode colocar assim. O Biden, ele tardou a fazer discursos no sentido de proteção do trabalhador comum americano. Ele começou a falar sobre essas questões com um pouco mais de afinco em 2023. Ele fez um discurso ao Congresso americano dizendo, por exemplo, que não há razão para que a maior parte dos produtos importados pelos Estados Unidos da China seja feita nos Estados Unidos. Então, ele disse ao Congresso que não há razão para que isso acontecesse. Só que esse é um discurso que ele tem feito agora, sabedor de que as eleições elas se avizinham. Esse é um discurso que o Trump já faz desde as suas campanhas pré-eleitorais de 2016. Ele sempre disse que ele vai dar atenção, ele vai dar voz justamente ao trabalhador comum americano, que é considerado como o perdedor desses processos de globalização. Ou ele perdeu os empregos, né, para outros trabalhadores em outros locais do mundo, sobretudo na Ásia, a gente está falando da China aqui novamente, ou então ele perdeu o poder de compra. Então o Trump, nos seus discursos já naquela época, falava muito com essa base estadunidense, e é por isso que ele teve uma grande popularidade nesses estados que fazem parte do cinturão, desse cinturão mencionado, né? E não somente isso, mas o Trump também tem um grande apoio pelo eleitorado evangélico, que é uma questão que também vai fazer diferença nessas próximas eleições. O Partido Democrata tem algumas políticas, movimenta algumas políticas e agendas sociais de tipo identitária, que não casa bem com as predileções desse grupo. Então, são fatores que vão ser levados em consideração, sim, para esse próximo pleito de novembro, com certeza. Professor Cláudio Dantas agora vai fazer uma pergunta para o senhor. Professor, bom dia. Justamente pegando carona aí na sua resposta e considerando essa ressaca, né, da globalização que nós estamos vivendo, o impacto disso no mercado de trabalho, isso justifica esse discurso anti-imigração do Trump, muito forte, inclusive renovado ontem após o caucus em Iowa?
Sim, porque a gente tem uma disputa aqui entre o Partido Democrata, que tem políticas mais amistosas para com a imigração. Muitas das vezes essa imigração ela é criticada justamente por não ter controle. E até por isso que o Trump ele tem uma imagem de desengajamento dos Estados Unidos do mundo, um pouco mais isolacionista, menos participação americana em questões globais importantes, por exemplo, no Oriente Médio, também no leste europeu. A gente tem a guerra da Ucrânia ocorrendo agora, porque ele se concentra naquela que para ele é uma das principais ameaças à coesão da sociedade americana, que é justamente a questão da imigração. Então ele volta, na verdade, e não é surpreendente que ele tenha voltado a fazer discursos a respeito de fortalecer os controles ao sul dos Estados Unidos, na fronteira com o México, e também a favor de um endurecimento, né, das regras de imigração. Ele não é, a priori, a favor de parar totalmente a imigração americana, mas ele tem uma posição mais favorável à imigração legal, enquanto os democratas são um pouco mais relativistas em relação a isso. Isso é uma questão que vai ser trazida, claro, também ao debate, justamente porque com a questão da inflação, com a questão da perda de poder de compra do trabalhador americano, a imigração de trabalhadores de outros países para os Estados Unidos também acaba sendo uma ameaça, né? O Trump vai fazer esse discurso no sentido de que isso também é uma ameaça para o trabalhador comum estadunidense. Professor, para além dessas pautas defendidas pelo Donald Trump, olhando para Joe Biden, agora há pouco o Colombo questionou ao senhor sobre essa questão da economia estar num desempenho até bom para regular ou de regular para bom, mas ainda assim nós testemunharmos níveis de popularidade muito baixos de Joe Biden. O que explica essa queda de popularidade nesses últimos anos? Eu colocaria um dos fatores principais, justamente alguns episódios bastante marcantes e bastante conturbados da política externa americana. Começou, por exemplo, com a saída um pouco atabalhoada do Afeganistão. A gente teve imagens daqueles aviões deixando o país com uma série de moradores afegãos pendurados naqueles equipamentos. A gente teve também a questão do Oriente Médio, a guerra, né, que acabou se fazendo no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia, e a ajuda incondicional que os Estados Unidos vem fornecendo à Ucrânia. Isso também acabou prejudicando o consumidor americano, porque os Estados Unidos sofreram com a inflação de preços de combustíveis, por exemplo, né? Você tentou eliminar um produtor bastante significativo de commodities, que é a Rússia, né, que vende petróleo e gás nos mercados europeus e internacionais. Isso também acabou tendo um impacto inicialmente, naquele momento, 2022, para o bolso do eleitor americano. A inflação é uma questão importante. E também, como não poderia deixar de ser, a idade, né? A idade do Joe Biden e as suas apresentações públicas. Você tem uma questão aí de que é um presidente que, aliás, se eventualmente reeleito, há dúvida se ele vai conseguir cumprir esse segundo mandato, porque ele vai iniciar com 81 e terminar com 85. Ele já é o presidente mais idoso da história americana, e a gente percebe que há questões de saúde ali que são incontornáveis. Então, todos esses fatores, aliados também outros problemas americanos, acabam influenciando a que Joe Biden hoje tenha uma popularidade de menos de 40%. Muito bem, nós conversamos com o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, Valdir da Silva Bezerra. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Boa quarta-feira para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Fico à disposição da Jovem Pan novamente. Muito obrigado. Bom dia.